Então, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir essa live. Hoje é domingo, dia 27 de junho. A gente vai começar mais uma série. E hoje a gente vai falar, não espere ter câncer para levar uma vida com mais alma e calma, né? A gente encerrou na semana passada uma série falando de respiração consciente. Então, todos os assuntos, eles vão se encaixando. Se você pegar lá no canal do YouTube, porque vai ficar gravado essa live e vai ficar disponível lá no canal do YouTube. Se você pegar da primeira live até hoje, você vai vendo que é uma sequência de assuntos que todos eles vão se encaixando para que vocês consigam lidar com as coisas do dia a dia de vocês de uma forma mais tranquila, sem que vocês adoeçam no processo, sem que vocês entrem em estresse, em estafa dentro desse processo aí, que é viver. Então, ali a ideia é a gente trazer várias ferramentas para vocês, já testadas, para que vocês possam experienciar, né? E ver o que fica bom para vocês, o que encaixa melhor para vocês. O som tá bom, gente? Manda coração, manda um sinal para eu saber que tá ok, que vocês estão me ouvindo bem, tá bom? E aí, hoje, o que a gente vai fazer, né? Eu dividi esse conteúdo em 3 partes para que fique mais fácil de eu trazer ele para vocês e vocês também consigam ter aí uma semana para digerir. Obrigada pelo sinal. Para vocês terem uma semana aí para vocês digerindo esse conteúdo, né? Lembra que eu falo, não adianta a gente se entupir de coisas, seja de comer ou de conteúdos de informação, se a gente não der tempo para esse conteúdo fazer sentido, a gente testar, validar ou descartar, né? Fiquem com aquilo que faz sentido para vocês, tá bom? Lembrando que eu não tenho nenhuma verdade absoluta, eu trago um pouco do que eu estudei, da parte da ciência realmente e do que eu venho experienciando e venho testando aí ao longo dos anos, tá bom? Então, hoje a gente vai falar sobre vida urgente. A gente vai falar sobre quando as emoções, por causa da vida urgente, as nossas emoções elas acabam ficando descompensadas e muitas vezes a gente não percebe que isso está acontecendo, né? E as escolhas que a gente faz quando a vida pede para que você tenha calma, né? Então, eu precisei passar por essa experiência para poder olhar para isso. E eu espero que você consiga fazer esse olhar sem precisar chegar em questões mais drásticas, mais pesadas para vocês terem que resolver. Às vezes a gente pode aprender com o erro do outro, sabe? Então, eu acho que isso fica bom para todo mundo. Então, quando eu consigo olhar o erro do outro e consigo tentar encaixar nas minhas questões, eu posso encurtar alguns caminhos para mim ou escolher melhor esses caminhos, tá bom? Então, como eu já falei para vocês, essa live vai ficar salva, então não tem problema se você chegar e pegar o assunto pela metade. As questões que vocês tenham, vocês podem mandar aí na caixinha, nos comentários, vocês podem mandar perguntas aí e eu vou respondendo, tá bom? E aí a primeira pergunta que eu faço para você é se você tem pressa. E se você tiver pressa, do que é essa pressa? Por que você tem pressa? Então, quando a gente é mais jovem, né, que a gente tá lá nos nossos 20 e poucos anos, que a gente tá na faculdade, tá estudando, a gente tem uma entrega para ser feita, seja através das provas, dos estudos, a escola, né, a universidade, ela vai exigir da gente uma determinada demanda. A grande maioria já trabalha enquanto está estudando, que era o meu caso. Então, eu tinha uma pressa para resolver as coisas, né? Porque eu tinha horário para tudo. Então, eu já venho com essa questão de fazer as coisas meio que correndo, com pressa, porque a gente está acostumado. A gente vem já desde criança sendo empurrado aí pelos nossos pais, muitas vezes, para fazer as coisas um pouco mais de urgência. E a gente cresce com essa demanda de urgência, né? Então, na faculdade você tem um monte de matéria, você tem que estudar, você tem provas, você tem trabalho, você tem estágio, é tudo junto. Então, a gente já vai
encaixando a vida dentro dessa demanda de pressa, né? De fazer as coisas correndo. Então, quando a gente para fazer uma análise, que a gente para se perceber, a gente vê que a gente come assim, a gente vai no banheiro desse jeito, a gente não tem tempo para sentar, ir ao banheiro, sentar e comer, né? E aí você casa, você tem filhos e essa demanda vai aumentando. Só que a criança, ela já vem com o ritmo dela, né? O bebê, ele já tem o ritmo dele, de acordar, de mamar. Só que a gente quer impor a nossa agenda, o nosso ritmo para a criança, né? A gente quer impor nossos horários para o bebê, para a criança pequena, e ela não tem, né? Hoje de manhã, logo que eu acordei, depois que eu fiz aqui o meu ritual, eu sempre recebo uma notificação de um grupo, de uma conta, né, no Instagram, de parentalidade consciente, que foi o que me ajudou muito dentro desse processo, e falava exatamente sobre isso, sobre as crianças de 2 anos, que elas querem fazer as coisas, mas a gente não deixa. Não, vai demorar muito para botar o sapato, deixa que eu ponho. Vai demorar muito para comer, deixa que eu te dou comida. Vai demorar muito para se trocar, deixa que eu te troco. A criança às vezes quer entrar no carro, você quer colocar ela para ser mais rápido. A criança quer sair sozinha, você quer tirar ela. Então, você acaba meio que direcionando, fazendo pela criança para que seja mais rápido para a gente. Porque a gente tem horário, porque a gente está atrasado, porque sujou a roupa na hora de sair. Então, nós temos as nossas demandas, né? Essa urgência. A vida cobra essa urgência e a gente tem crianças. E as crianças têm o tempo delas e a gente não respeita isso. A gente vai impondo a nossa rotina. Então, o que a gente percebe hoje? Muitas crianças muito estressadas, né? Irritadas. E aí a criança entra num choro lá nos 2 anos, uma irritabilidade. Por quê? Porque você tá ali, não tá deixando ela transitar, né? Então, será que se a gente sair de casa 10 minutos mais cedo, para que a criança tenha tempo de explorar o jardim de onde você mora, né? Ter este tempo para ela. Hoje falando e lendo sobre isso faz todo sentido, porque hoje eu enxergo os padrões que foram sendo construídos ao longo desses anos com os meus filhos. E a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Por quê? Porque eu construí esse padrão de urgência. Vamos, estamos atrasados. Rapidinho nesse banho, vamos, come que a gente tem horário, tem aula, eu tenho que levar vocês pra escola, tenho que fazer tal coisa. Então, parar tudo isso no início, lá em 2020, quando todo mundo teve que parar, foi um choque para muitas pessoas, porque a gente vinha nessa demanda. Então, primeiro a gente parou tudo, ficou em casa. Depois a gente teve que parar tudo e se organizar dentro de casa. Eu precisei fazer essa parada antes, em 2019. E aí, quando chegou em 2020, foi um pouco mais fácil fazer a parada. Mas teve os seus pontos de estresse também e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, o que acontece? A vida ela acaba se tornando uma maratona, não é nem uma corrida, porque a corrida ela tem um começo, meio e fim, ela é rápida, uma corrida de 10 quilômetros. A maratona ela se estende, né? E aí se a gente for trazer essa metáfora de uma prova de maratona, a gente tem que ter muito planejamento para dosar aí essa corrida para que você aguente chegar até o final. E a gente não, a gente quer dar um disparo na largada, quer correr nesse ritmo, que é o quê? Manter o dia nesse ritmo insano, de pressa, e chegar no final do dia inteira. Só que não é isso que acontece, né? Então, em 2018, foi quando eu comecei, quando eu fundei, né, a Conectado Life. Então, nessa época, eu vivia em maratona, né? Então, eu tinha uma rotina muito louca, acordava cedo, ia pro treino, fazia várias coisas ao mesmo tempo e tinha todas as demandas. Só que acontece, enquanto a vida tá ok, esse é o teu ritmo habitual, tu não sente tanto. Você não percebe que tem coisas acontecendo. Você não percebe o seu corpo, por exemplo, né? Você nem lembra quando é que vai menstruar. De repente você se vê menstruada, ou você tem uma dor e aí você lembra, né? Você lembra que, nossa, eu vou menstruar. Nossa, essa dor na lombar quer dizer que eu tenho cólica. Então a gente só vai conseguir fazer esses links muito mais pra frente. Na época, você tá na demanda.
não tem como chegar inteira no final do dia, né? Então, hoje a gente já consegue, com mais consciência, fazer escolhas, né? A Valéria tá falando, eu paro, respiro, tento receber uma massagem e vou pra praia. Às vezes dá tempo de você fazer isso, você percebe que tá cansada, você percebe que precisa parar e tomar um chá com calma, sem ter que esfriar o chá para tomar rápido. Você vai sentir o cheiro do chá, você vai esperar o chá esfriar, você vai saborear, nem que leve 20 minutos. Mas você se permite esses 20 minutos. Então, a proposta aqui é que vocês comecem a perceber quando que vocês podem ir com mais calma. Oi, Camila, bom dia, seja bem-vinda. Então, como é que eu posso encaixar isso? Como é que eu posso fazer essas coisas com um pouquinho mais de calma? E aí a gente tem a rotina da Mulher Bombril 1001 Utilidades, né? Onde a gente faz todas as demandas da casa, né? Então a gente vem sendo condicionada. Aí essa semana eu fiz um post falando sobre isso. Por que a gente cresce com esse estereótipo de que a gente tem que dar conta de tudo? Da casa, dos filhos. Não é que a gente não precisa fazer. A gente não precisa fazer tudo no mesmo dia, né? Então, manter tudo organizado, manter toda a casa arrumada, manter todos os filhos impecáveis, né? Tudo limpo, organizado, seu trabalho tá em dia, tá toda a sua vida em dia, sua saúde, seu relacionamento. Gente, não tem como, humanamente é impossível a gente atender toda essa demanda num único dia. Eu posso criar uma organização, hoje é o dia que eu faço tal coisa, né? Hoje é o dia que eu arrumo a casa, hoje é o dia que eu passo roupa. E você vai encaixando essas tarefas que nunca terminam, né? Eu falo que sempre vai haver louças para lavar e roupa para lavar, ainda mais quem tem criança, né? Então, assim, bagunça, brinquedo espalhado, isso sempre vai ter, até que eles cresçam. Então, como é que eu posso colocar toda a família nessa dinâmica, né? Colocar todo mundo junto ajudando, as crianças catando seus brinquedos, fazendo aquilo que a idade permite, né? Colocar a criança colaborando ali na arrumação da casa, por exemplo. Oi, Clau, bom dia. Colocando a organização da casa, né, em ordem ali, te ajudando. O seu companheiro, se você tiver, para que ele também contribua com as tarefas da casa, né? Então, às vezes estende roupa, tira roupa, lava uma louça, faz compras, né? Então, a gente tem essa tendência de puxar tudo para nós, né? Não, eu sou a mãe, eu faço, eu aconteço, eu sou a mulher, porque a gente vem de uma sociedade que é assim, em que a mulher faz tudo e ela tem que dar conta de tudo, né? Existe essa cobrança social e existe a cobrança que a gente faz também, né? Porque nós somos acostumadas. Então, desacostumar disso são processos, né? E aí, o que a gente tende a fazer? Exatamente. Esse martírio que a gente fala, né? De ser a mulher perfeita, né? A mulher maravilha, a guerreira. Não existe mulher guerreira, existe mulher cansada, eu falo, né? Essas guerreiras não existem. Então, assim, deixa para mitologia, né? Deixa para os contos filosóficos. Na vida real, o que a gente tem é cansaço. E esse cansaço vai acumulando, né? Então, a gente tem restrição de sono, a gente não come direito, não se alimenta de forma adequada, porque a gente quer comer o que é mais prático, muitas vezes o que é mais rápido. E às vezes a gente não faz escolhas adequadas porque a gente vai comer. É o tem que, né? O tem que fazer, tem que. Então, a gente não tem que nada. Não temos que. Qual é a minha parte dentro de todo esse contexto? Né? Então, acordar e preparar o café da manhã para as crianças, ok. Mas cada um pode pegar o seu pratinho, aqui em casa, por exemplo, cada um pode pegar o seu pratinho e colocar lá dentro da pia. Ou colocar na máquina de lavar louça, que já me ajuda, né? Tomar banho e pendurar sua toalha. Aonde que a gente coloca a roupa suja? Então, aqui em casa a gente foi criando esses caminhos para trazer, para que todos possam participar. Para que hoje, quando eles estão lá com 9, 10 anos, não fique pesado pra gente. Porque assim, enquanto eles são muito pequenininhos, eles ficam na total dependência da gente. Só que a gente, como mãe, tem uma dificuldade de delegar. E a gente vai falar sobre isso. A gente não delega pelo simples fato de que não vai ficar tão bom quanto eu faço.
não vai ficar tão bom quanto eu entrego, né? Porque ninguém limpa como eu, né? Então, assim, quando você abre mão da vassoura de ouro, qualquer pessoa pode varrer a casa. Qualquer um pode passar um aspirador. Ah, mas não vai ficar tão bom, não vai arrastar. Não tem problema. Quando você puder e você quiser, você vai lá e ganha a vassoura de ouro. Então, quando você abre mão da vassoura de ouro, dessas coisas, você simplesmente permite com que todos participem do que acontece dentro das dinâmicas que acontecem em casa. Então não tem como você ter uma vida com leveza, com calma, mais conectado, né? Eu coloquei lá com alma. De fato, a gente sentindo as coisas. O que eu preciso? Eu preciso de um chamorno? Eu preciso de um tempo sem fazer nada? Nossa, eu preciso de uma massagem. Não, eu preciso de uma automassagem. Tá doendo aqui, então eu consigo fazer essa automassagem, né? Então, a gente começa a dividir, né? Então, se a minha casa tem 2 adultos, eu e mais um adulto, eu posso dividir com esse adulto as tarefas de adulto. E o que eu posso passar para as crianças realizarem? Guardar os brinquedos, organizar os armários, os seus livros. E a criança, ela não vai conseguir arrumar o quarto inteiro de uma vez. Então, hoje vai ser os brinquedos, amanhã os sapatos. Só que todas essas coisas, percebe o quanto você vai ter que parar a sua loucura, o seu desespero e ir encaixando, desenhando, planejando, fazendo com que isso seja tudo bem certinho para dar certo. E aí, depois que você faz todo esse planejamento, executar isso diariamente, fazer com que isso acabe sendo uma rotina da família, um momento da família. E ainda lembrar de comer junto, fazer ginástica, se manter saudável, ir no seu médico, fazer seus exames ginecológicos, fazer os seus tratamentos. Então, assim, se a gente for botar na ponta do lápis, é coisa pra caramba. Então, como dar conta dessas coisas que vão trazer bem-estar pra gente e mais todo o restante? Lembrando sempre que, se nós, mulheres e mães da casa, não estamos bem, o resto também não vai ficar. Vocês podem ter certeza disso. Então, se a gente diminuir um pouquinho a exigência que a gente faz com a gente, eu acho que fica mais leve, né? Então, ter este olhar para essa leveza, e não é, gente, essa plenitude que vendem, sabe? Viver no mundo de, namastê, não é assim. Quando a gente entra nesses processos, a gente tem muito conflito interno, por quê? Porque eu tô aprendendo uma coisa que eu tenho que ficar mais calma, mas por dentro você tá no maior turbilhão. E às vezes vai rolar de você explodir. Só que você explode de forma consciente, você sabe o que é daquilo. Você não é movido só pela emoção e depois você cai na culpa, nas lamentações. Você tem uma ação, às vezes você vai ter que ser... Vai ficar salva, Clau, vai sim. Às vezes você vai precisar se posicionar com os seus filhos, no seu trabalho, e isso vai contra todo esse movimento que você vem fazendo de desacelerar, ser mais calma. Só que o fato de eu me posicionar não me tira da calma, porque eu sei que naquele momento, de forma consciente, eu vou ter que me posicionar e depois eu volto para o meu estado, que eu estava antes. É um trabalho de olhar a situação, ver o que eu vou precisar fazer e não simplesmente ficar que nem uma doida, gritando, descontrolada. Lembra que eu falei das emoções descompensadas, a gente vai chegar lá. Então, assim, eu preciso estar consciente de que eu vou ter que chamar a atenção, eu vou ter que dar uma enquadrada na criança, porque fez algo, porque teve uma atitude ali que eu vou precisar repreender, mas eu não saio do meu estado interno de calma, de conexão. Então, isso a gente consegue fazer isso também, tá? E aí a gente tá falando, né, com a vida nesse ritmo doido, né, nessa coisa toda descompensada, como é que ficam as minhas emoções, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente olha, se a gente vem nessa demanda, a gente precisa olhar para uma questão chamada ansiedade. E aí, essa ansiedade, ela vai se mostrar pra gente de vários sintomas para mostrar a ansiedade ali instalada. Então, pode ser a questão da alimentação, né, que você come de forma emocional, né? Então, tá triste, vai lá e come, tá frustrada, vai e come, tá entediada, vai e come, não percebe o que tá comendo, não percebe se tá com fome para comer, simplesmente se descontrola na alimentação. E aí, qual é a sua vontade? Doces,
carboidratos e gorduras, né? E não é gordura de qualidade. Você não vai, nossa, eu tô muito deprimida, eu vou comer castanha. Você não vai fazer isso, né? Nossa, eu tô muito triste, eu vou comer amêndoas. Não. Eu tô muito triste, eu vou comer brigadeiro, né? Então, vou comer um bolo de chocolate, vou comer uma coisa doce, alguma coisa que me dê esse conforto que eu estou precisando, esse colo que eu estou precisando, e às vezes eu vou atrás desses alimentos. Então, se eu estou em ansiedade, porque assim, quem tem essa tendência à urgência e pressa, às vezes fica triste, mas não tem características depressivas muitas vezes. Ou mascara, né? É tanta coisa acontecendo na vida que a gente vai botando uma coisa sobre a outra, uma coisa sobre a outra. Você tá numa insatisfação, numa tristeza muito grande, mas a tua demanda é tanta que nem dá tempo de você lá sofrer o seu processo depressivo como você sofreria, que é o que muitas pessoas falam, né? A depressão é ficar na cama, né? E não ter vontade de fazer nada. Às vezes não, você pode estar tendo quadros, sinais e sintomas ali de depressão e ansiedade, por exemplo, e isso não tá claro para você, porque você tem lá na sua cabeça, na sua informação, de que a pessoa quando tá depressiva, ela fica na cama. E às vezes não, ela tem, ou ela vai apresentar outros sintomas, tá? E aí, assim, a gente tem a questão, e aí você entra na tua TPM, você menstrua, ou não menstrua, porque você faz um uso hormonal. Então, quando a gente vai fazer uma live só para falar sobre essas questões da ginecologia natural, mas, por exemplo, os hormônios sintéticos, né? O que eles fazem com a gente? Eles tiram a gente da gente. Então, se você toma pílula, por exemplo, você não menstrua. Você não tem uma menstruação, você tem um sangramento, que é completamente diferente de uma menstruação. Por quê? Porque esse hormônio que você está tomando, ele está inibindo muitas coisas. Ele inibe muitas sensações, ele inibe muitos processos. Então, de fato, você não se permite vivenciar, né, todo esse ciclo. E o que envolve o ciclo menstrual, né? Então, a gente fala que a gente se desconecta dessa nossa parte mulher relacionada à menstruação. Por quê? Seja o DIU que você coloca lá, o seu Mirena que você coloca, ou o hormônio que você toma para não menstruar, por exemplo, porque a menstruação, qual é a informação que foi passada para nós? Que a menstruação é um transtorno, né? Que é uma perda de tempo, se você tá no corporativo, então pior ainda, você não pode nem ter TPM, cólica. Não dá tempo de ter cólica e sentir a cólica, não vai dar tempo. Então, o que a gente acaba muitas vezes fazendo? Interrompendo esse ciclo, né? Interrompendo essa menstruação, pra gente não ter que passar por isso. Só que quando a gente vai mais a fundo e entra nos processos de sintomas mesmos relacionados à ginecologia, a gente começa a observar que muitas coisas, as enxaquecas e outras questões que as mulheres trazem, está relacionado a essa desconexão do próprio ciclo, do próprio corpo, né? Então, a gente tem o que consequência disso? Medo. A gente tem medo de falhar, a gente tem medo da crítica, medo que os nossos filhos não sejam alguém na vida, né? Eu tenho medo que eles não sejam alguém na vida, medo que eles não vençam na vida, então eu vou ficar aqui nessa super proteção, querendo conduzir tudo isso, querendo controlar, né, o desenvolvimento e o crescimento da criança, porque a gente acredita que a gente sabe como é que é chegar na vida. Né? A gente sabe como é que é chegar na vida adulta, a gente já passou por muitos desafios, dificuldades, e a gente sabe o que é melhor para os nossos filhos, então a gente quer manipular até isso. A gente não permite a criança experienciar, errar, porque a gente aprende com os erros também. Então, por que com eles vão ser diferente? A gente às vezes tem que deixar tomar um tombo para entender que ali tem um perigo. A gente já avisou, mas ele precisa experienciar muitas vezes. A gente não aprende através da experiência, por que a criança vai ser diferente? Não é mesmo? Então, assim, a gente se cobra de não ser boa o bastante, a gente tem medo do julgamento, então se eu sentar aqui para falar de menstruação, falar de ciclo, nossa, que vergonha. E assim, eu nem tô trazendo aqui a questão da sexualidade, né? Não, Clau, ainda não. Ainda não falei sobre isso, mas vai chegar esse ponto. E o que acontece? Quando a gente tá nessa demanda louca, nesse ritmo frenético,
E a sexualidade, queridas, fica onde? Seja no seu casamento, no seu relacionamento, no seu namoro ou você com você mesma. Como fica isso? Né? Então, assim, às vezes não dá lugar, a gente não dá tempo da gente nem pensar nisso, no nosso corpo, no nosso prazer, né? Em como é que a gente se comunica com esse corpo e ouvir o corpo da gente. Sentimentos de raiva vão invadindo a gente, né? Porque a gente vai vivendo a vida, mas não é essa vida que a gente quer viver. A gente vive lá no futuro, a gente projeta nesse futuro, idealiza, né? Situações e coisas, só que a gente esquece que para eu balançar lá na goiabeira, debaixo da sombra dela, eu tenho que plantar a goiaba hoje. Então, se eu não comer a goiaba e plantar hoje, eu não vou balançar lá na goiabeira depois. Então, às vezes a gente quer as coisas lá na frente, mas hoje, no agora, a gente não faz nada para isso lá na frente ser construído e você colher esses frutos. Então, se eu quero ter uma menopausa mais sossegada, porque as experiências que eu tenho da minha família, o histórico que eu trago ancestral de menopausa é muito complicado. Então, com base nisso, hoje com 42 anos, eu me preparo para esta menopausa que vai chegar mais cedo ou mais tarde, para todas nós, né? Então, em que condição eu quero chegar lá? Como é que eu vou fazer isso, né? E aí, assim, quando a gente entra nesse processo de desconexão através dos hormônios ou da própria rotina louca que a gente leva, a gente esquece de uma coisa que a mulher tem, que é uma baita ferramenta, chamada intuição. A gente se desconecta dessa intuição. É aquela, a mulher, ela percebe quando o filho tá assim, ela sente aquilo lá. Mas o que é isso? A intuição é aquela voz que fala aqui dentro da gente. Ela fala no coração da gente. Quem fala na cabeça, na mente é o ego, tá? A intuição, ela fala no coração, não fala na cabeça. Então, isso também é uma outra coisa que eu tive que aprender para poder me conectar com essa intuição e sentir. A intuição está relacionada ao sentir. Não falam que a intuição é o sexto sentido? Na verdade, a intuição, ela faz parte da gente. Assim como os 5 sentidos que a gente conhece e usa eles para viver no mundo. Esse sexto sentido, essa intuição, está em todos nós. Claro que na mulher, por questões N, que eu nem vou entrar aqui, ele é mais aflorado. Então, se você se propõe a sentir, a ouvir essa intuição, você vai ver que você começa a entrar numa coisa chamada de fluxo. Você para de fazer força para viver, as coisas vão simplesmente se encaixando sincronicamente, como se fosse uma dança, sem ninguém pisar no pé de ninguém. É muito bacana isso. E aí o que acontece, né? Como é que eu tive que parar, né? Essas escolhas que eu tô trazendo para vocês de refletir e pensar sobre, como que eu cheguei nisso, né? Então, assim, em maio, lá em 2019, eu tive um diagnóstico de câncer de tireoide. Bonitinho aqui, ó, tive que tirar. Só que assim, quando eu recebi esse diagnóstico, eu precisei imediatamente fazer escolhas. E fazer escolha para mim sempre foi algo muito complicado, porque eu não sabia escolher. E por como a gente não sabe escolher, a vida vai escolhendo pela gente. Então, aí foi o meu primeiro aprendizado. Eu preciso escolher a partir de agora, de uma forma muito consciente, porque dependendo da escolha que eu fizer agora, eu vou colher isso lá na frente, de uma forma positiva ou não, dependendo do que eu fizer agora. Então, trabalhar com o agora foi algo que estalou devido a esse diagnóstico. Como é que a gente vai fazer isso, né? E aí, o que aconteceu? Essas escolhas que eu precisei fazer, a primeira delas foi parar. Para e começa a refletir o que você vai fazer. Naquele momento, eu não fiquei pensando, nossa, por que eu tive câncer? Por que eu tô com câncer? Ai, por que comigo? Esse pensamento jamais passou pela minha cabeça. Eu sei que a maioria das pessoas entram num processo de negação da doença e tal. Comigo foi diferente. Eu sempre falo que ali foi o meu processo de cura profundo, né? Não só físico, como emocional, de N questões. Mas eu olhei para esse diagnóstico como algo muito positivo. E eu não tive essa coisa da revolta, de não aceitar.
né? Então eu precisei naquele momento fazer escolhas e parar tudo, 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 tudo. Então assim, a primeira coisa que eu tive que fazer é soltar. Eu tive que soltar todo o meu trabalho, então eu estava atendendo naquela época vários escritórios com a questão de respiração consciente e as meditações em grupo que eu fazia. Então, e o medo, né, de solto o trabalho e aí eu vou viver do quê? Sem atender, né, como empreendedor autônomo, eu faço como? Então, esse medo de perder tudo, naquele momento não fazia o menor sentido. Porque se eu não sobrevivesse, o que adiantaria ter um monte de trabalho e um monte de cliente, de empresa com aquele trabalho? Então não faz sentido. Então percebam que às vezes a vida coloca a gente em escolhas que é ou vai ou racha. Você não tem nem o que ali negociar com a escolha. A minha era parar e largar. Só que quando a gente tem um padrão controlador, largar, soltar, é muito difícil. Só que naquele momento foi fácil porque eu não tinha opção. Ou eu largo, né? Então, quando a gente não tem mais, quando a vida não dá mais opção, ela já deu a opção pra gente. O problema é que a gente não quer reconhecer isso, e aí quando a gente reconhece, fica mais fácil. E não tem nem a questão do aceitar, eu não aceito. Tá. O que adiantava eu bater pé e fazer a criança birrenta de não aceitar? A minha vontade naquele momento, ela não estava mais em jogo. Ou era, né? E aí, o que acontece? Largar mão do controle, trabalhar, organizar a casa, né? Então, tem o diagnóstico, junto, conversa com o marido, tá junto, como é que a gente vai fazer a partir daqui, como é que são os próximos passos, como é que eu vou organizar a casa com as crianças, porque qualquer cirurgia que você vai fazer, você precisa se preparar para essa cirurgia, viver a cirurgia e viver o pós-operatório, né? Então, até a cirurgia, as coisas vão caminhando, mas o pós-operatório você não sabe como vai ser, você não tem nem noção. O antes você consegue meio que programar algumas coisas, mas o pós não está no seu controle. E isso, para mim, que venho da área da saúde, que trabalho com isso, é uma questão, porque eu sabia das complicações, eu sabia do que poderia acontecer e isso me dava medo. Só que eu evitava pensar muito nisso e voltava a cabeça para onde? Para aquilo que eu controlo, que era aquele momento presente apenas. Então, olhar para o momento presente, enquanto a gente pode, eu escolho olhar para o momento presente, para esse minuto que eu tô tendo com meu filho, para esse almoço. Exatamente, é igual o puerpério. Você sabe que vai vivenciar, mas você não tem noção de como é que vai ser, né? Então, poder escolher de forma consciente, viver no agora, vão por mim, é muito mais prazeroso, é muito mais fácil fazer isso. Do que você ter que viver o agora sem saber o que é esse agora, porque você nunca teve nele. Você estava lá no passado e lá no futuro, mas no presente era uma coisa que não fazia parte da minha vida, pelo menos. E aí, assim, né? Como é que eu faço para olhar para esse corpo? Né? Então, olha, você tem um câncer, você vai precisar olhar para o corpo, né? Então, ligar os botões do corpo, né? Perceber o corpo, sentir o corpo, entender o corpo, criar esse canal de comunicação entre nós, porque não tinha, apesar de eu sempre trabalhar com o corpo e fazer as terapias no meu corpo, essa conexão intuitiva, ela não existia. Eu sempre me cuidei, sempre usei a acupuntura, sempre fiz todos os trabalhos de tudo que eu aprendi, só que não era de forma essência, não era conectado com a essência, era conectado com os protocolos que a gente aprende nos cursos, nas formações. Eu seguia todos os protocolos, né? Então, acordou assim, faz desse jeito, faz daquele. Só que eu não tinha essa coisa intuitiva de ouvir o corpo e entender o que meu corpo precisa neste momento, né? Então, a gente passa por um processo de negar o próprio corpo. Quando a gente vem num pós-parto, por exemplo, a gente nega o corpo, porque a gente tá com tudo dormente, a gente não sente as coisas. E aí, você tá na demanda do neném. Percebe? As coisas vão se misturando de uma forma em que a gente vai se desconectando do corpo físico. Então, conectar novamente nele é um passo a passo. E a gente não faz da noite pro dia isso, né? A gente tem uma tendência de urgência e achar que as coisas são da noite pro dia.
E se tratando de corpo físico e corpo emocional, parte mental, não é da noite para o dia. Ele vai um passinho de cada vez. Você precisa, eu falo que assim, você põe o tijolo, pisa nele. Aí você põe o próximo tijolinho, você pisa no próximo tijolinho. Todo dia um tijolinho depois do outro. E aí quando você nega o corpo, né? Por mais fé que você tenha e conexão com o divino, com o universo, dê o nome que você quiser, você espera que haja um milagre, né? Que vai vir alguém e te salvar ali daquele momento, que vai resolver a questão. A equipe, né, que eu falo, a equipe de apoio do invisível tá ali te apoiando. Sempre esteve. Só que não tem como isso ser um milagre se você não fizer a sua parte. Então, por mais que você tenha fé e na melhora e na cura, seja do que for, se você não fizer a sua parte, lá em cima, galera, não vai fazer. Não tem como. Você precisa fazer a sua parte. E qual que era a minha parte? Procurar o oncologista, marcar cirurgia, fazer todos esses passo a passo aí que a gente tem que fazer. Não tem como pular essa fase, né? Não tem como eu não vivenciar isso e acreditar que um milagre vai acontecer e tudo vai se resolver. Não tem como. A gente precisa ficar. Qual é a minha responsabilidade? Então, a partir do momento que o meu endócrino fez o diagnóstico, qual é o meu próximo passo? É procurar um oncologista. E depois? Ele vai marcar cirurgia. E nessa janela de tempo, entre a data que ele marca e o que eu tô vivendo hoje, eu faço o quê? Porque também é assim, gente, né? Ninguém marca cirurgia para amanhã. Às vezes, em caso de emergências, ok. Mas no meu caso, não era uma emergência. Era urgente. Mas não era uma emergência. Então, teve um tempo, uma janela ali de 1 mês e pouquinho para eu poder me organizar. E aí, assim, né? O que eu precisei fazer com urgência? Implantar uma rotina. Eu tive que implementar uma rotina com a maior urgência possível. Por quê? Porque eu não tinha rotina. Vivia no atropelo. Eu sabia que eu tinha academia, levar as crianças, eu sabia o que eu tinha que fazer, mas entre uma coisa e outra era um atropelo. Então, criar essa rotina, né, de forma organizada, porque lembrando que eu ficaria praticamente 30 dias sem poder fazer nada. E quem que ia fazer nesses 30 dias, né? Quem que ia passar o cotonete no rodapé se eu não estivesse lá para passar? Então, assim, eu sabia que as pessoas não iriam passar o cotonete no rodapé. É brincadeira, gente, eu não passo cotonete no rodapé, mas eu tive essas neuras de coisas impecáveis. Eu gosto muito dessa metáfora do cotonete porque é humanamente impossível, mas há quem faça, né? Então, assim, implementar uma rotina de autocuidado para mim. Por quê? Porque eu tinha que fazer alguns preparos para essa cirurgia. Eu precisei fazer alguns preparos físicos mesmo, corporal, abrir mão de determinados alimentos, né? Eu já não bebia, não bebo muito pouco. Então, assim, como que você vai fazendo esses encaixes, né? Então, eu trabalho com pele, então eu sei que o processo cicatricial, para ser melhor e ser mais rápido, tem determinados alimentos que super ajuda. E não eram alimentos muito do meu cotidiano, então lá vai eu implementar uma alimentação que ajuda no processo de cicatrização. Meditar, nessa época, era esporádico, eu não tinha o hábito de meditar todos os dias pela manhã e à noite e tal. Eu trabalhava com isso já há anos, fazia as meditações no dia que dava, na hora que dava, quando dava, de qualquer jeito, não existia um ritual para isso, né? E hoje, se eu não consigo fazer, porque às vezes acontece de não dá para fazer, eu trabalho com o que é possível. Se eu não consigo ficar lá meia hora, 40 minutos no meu processo, eu tenho 5 minutos? Tenho. Então vai ser os melhores 5 minutos de entrega que eu vou poder fazer na minha rotina para começar o dia, né? Então, porque às vezes eu durmo, às vezes eu tô cansada, às vezes a criançada acorda junto, estão tudo com fome já e não dá tempo. Então, a gente aprende a ser mais flexível com a gente também. E aí, assim, para atravessar o processo, né, eu tive que fazer algumas escolhas. Algumas delas foi escolher os tratamentos, as terapias que eu ia fazer antes. Por quê? A doença está instalada onde? No corpo físico.
Mas a gente tem os corpos sutis, a anatomia sutil, que eu já falei aqui. Então, se a doença instalou no corpo físico, ela já vem vindo muito tempo atrás. O corpo já vem dando sinais, o corpo já vem comunicando, o emocional já vem comunicando, só que a gente tá lá, ó, perdida, trabalhando que nem uma louca e não presta atenção. Então eu sabia que eu ia ter que procurar uma terapia holística para me ajudar a me preparar para essa cirurgia, para esse corpo físico estar em melhores condições para receber aí uma cirurgia. Só que a gente não pode esquecer que o preparo para isso, esses corpos sutis, tem as terapias que a gente vai escolher, né, para poder fazer isso. Então eu tive que fazer essas escolhas. Estudar. Por quê? Não adianta você fazer N terapias se você não estuda, se você não lê. E não é ler qualquer livro. Quando eu falo estudar, é você começar a confrontar aquele conteúdo que está chegando com os paradigmas que você já tem, com as crenças que você já traz. E você vai começando a confrontar essas informações. Confrontar. E aí, à medida com que você vai confrontando essas informações, você consegue fazer esses encaixes. E aí você vai soltando muito mais facilmente crenças e coisas que você carrega lá atrás. Fica fácil soltar isso, né? Então, conversa com a família, né? Então, se desligar das coisas que não tem a menor importância naquele momento. Então, o meu celular de trabalho, né? Eu tive que... esquece. Não respondia mais nenhuma mensagem de ninguém, não queria saber de mais ninguém, nada, nada, nada. Voltar todos os holofortes e as câmeras para mim. Câmera do Big Brother, volta para você, né? Vira a câmera para você. E é algo que a gente não faz. Não fazemos. A gente olha para fora. A gente olha para as pessoas que tá todo mundo fazendo, mas voltar pra gente, a gente não consegue. E aí, assim, dentro de escolher as terapias, fazer a cirurgia, recuperação dessa cirurgia, né? Então, foram janelas de acontecimentos ali. Foi mexer com muitas questões emocionais, né? Muitas carências se manifestaram ali. Escolher, né? Eu vou brigar pelo quê? Quando eu fiz a cirurgia, o pós-operatório, eu não podia falar, né? E sou uma pessoa que fala pra caramba, e eu tinha um hábito de gritos. Minha casa é grande, então essa coisa de chegar perto para conversar, né, foi sendo construído. É o que a gente deve fazer. Eu quero falar com a criança que tá lá em cima, eu subo, olho pra criança, falo com ela. O que a gente tende a fazer? É gritar na distância, e às vezes a criança não atende o que a gente está pedindo, porque ela não ouviu ou porque ela não deu a importância que tem para aquilo, porque a gente não construiu esse caminho com ela. A gente só quer que ela faça porque eu tô falando. Eu não tô pedindo para você fazer, então você vai lá e faz. Como se nós fôssemos os soberanos da coisa, e não funciona assim. Então, se aproximar, olhar nos olhos, né? Criar toda essa empatia, essa conexão, foi um trabalho aí também. E aí o que acontece, né? Então, assim, os nossos próximos passos dentro desse trabalho de ter um diagnóstico e buscar calma, uma pessoa extremamente ansiosa, e deixar, sentir medo, né? Lógico que eu senti. Então, me pergunta, mas você não ficou com medo? Claro que eu fiquei. Porque a cirurgia era aqui, ele ia mexer, eu ia ser entubada, né? É anestesia geral. Então, eu trabalho com a voz e havia essa questão da voz não de ter lesão na corda vocal, né? De ter algo ali. Fora as questões hormonais todas que acompanham quando você não tem a glândula tireoide, né? Então a gente nem liga para tireoide, na verdade. Só liga quem tem problema, né? Ou é hipo ou hipertireoidismo, a pessoa tem essa atenção, mas a maioria da população, para que serve a tireoide mesmo? Né? Não tem muita importância. Então todas as nossas glândulas, elas se conversam, elas equalizam a nossa questão emocional. E isso a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, tá? Então, assim, pra gente não deixar essa live muito comprida, então a gente segura aí a cena dos próximos capítulos. Eu já vou contar aqui que a gente vai conversar no próximo domingo para dar continuidade nessa história toda. Eu vou deixar a indicação para vocês de duas coisas. O primeiro é
é um artigo que eu achei muito maravilhoso na época que eu fazia esse trabalho comigo, que é lá do INCA, do Instituto Nacional de Câncer, que é a evolução do autocuidado. Porque quando a gente fala de câncer, as pessoas lembram só do câncer de mama quando se fala de mulher. Mas tem câncer no corpo inteiro. Todo corpo tem célula. Toda célula muta. E é nessa mutação que as coisas não se encaixam. Então, quando a gente tá trabalhando o autocuidado, e aqui não é só o autocuidado dos meus exames anuais, não. É você sentir teu corpo. Camila, a gente começa às 9h39 todo domingo, tá bom? Mas fica tranquila que vai ficar salva, tá? Fica tranquila. Eu vou salvar e vou subir lá no YouTube. Então, o que acontece? A gente tem célula no corpo inteiro. Tá acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, à medida com que você vai desenvolvendo essa conexão, que você vai encontrando o teu ritmo, como é que teu corpo funciona, teus ciclos, né? Quando eu tô menstruada, quando eu não tô, quando eu tô ovulando, ou se a minha menstruação tá falhando, né? Como é que a gente faz? Como é que eu consigo ir me conhecendo? Então você sabe que alguma coisa não vai bem, aquela intuição fica, né? Eu conversei com algumas mulheres que tiveram câncer de mama, todas elas sabiam que estavam doentes, muito antes de ter a doença instalada, diagnosticada. Elas assim, engraçado, alguma coisa já me falava. Sim, são essas sensações que a gente tem. Você não tem fé? Você não pede, né, proteção, orientação? Então, isso vai sendo te dado. Só que ouvir está relacionado ao nosso sentir no corpo. Às vezes tem pessoas que escutam realmente e não sabem lidar com isso. Mas a grande maioria, a gente traz tudo isso para o corpo físico, essas sensações. Então a gente escuta através do corpo. A gente cria esse canal de comunicação com o corpo para sentir, né? Que você comeu algo e não te fez bem. E você até sabe o que foi. Nossa, eu tô com dor de estômago, o que eu comi? Na hora vem na mente o que foi exatamente aquilo que você entrou em contato e o teu corpo não tá conseguindo trabalhar aquilo. Então, é um artigo que fala sobre a evolução do autocuidado, lá do INCA, você dá um Google e consegue. E tem um livro que, para mim, ele é uma virada de chave muito grande, que é A Doença como Símbolo, que é do Rutger Dalk. A doença como um caminho para a alma levar a consciência, né? Então, a doença como um caminho para a alma, levando consciência sobre os conflitos não solucionados. Conversa, esse assunto, ele dá aí 2 horas, dá um curso facilmente. Porque a doença ela vai te colocar em contato com o corpo físico. Quando você se conecta com o corpo, você consegue acessar a tua essência. Só que a gente não faz isso da essência para o corpo. A gente faz do corpo para a essência. Por quê? Porque a gente está bem desconectado, né? A gente está bem longe da nossa essência. Então a gente acaba fazendo o movimento de fora para dentro, porque o corpo físico é aquilo que eu percebo, né? E aí no próximo domingo a gente vai trabalhar a parte 2, o que a gente vai falar? Então, a gente vai falar das terapias que eu escolhi fazer, então, e por que eu escolhi essas terapias, que são terapias holísticas, que trabalham com energia, algumas delas eu estudei, dou curso, dou aula e trabalho isso com os meus clientes, outras eu entrei em sintonia com elas, então tem coisas que fazem sentido, que nem eu recebi muito reiki, eu fui fazer a formação de reiki. Porque eu queria entender o que era aquilo, né? Como é que a imposição de mãos em determinado lugar tinha aquele poder. Então eu fui buscar entender isso, né? O autoconhecimento na vida real, né? Então, que é bem diferente da autoajuda, né? De você ler um livro que te fala faça isso, faça aquilo. Quando você se dispõe a pôr na prática, a vida realmente ela se mostra como ela é realmente. E aí a gente desconstrói aí um monte de paradigma e crença. Como é que foi essa recuperação e as novas adaptações? Porque quando eu voltei da cirurgia, eu perdi a sensibilidade dessa parte. Então, eu engasgava, eu não falava, só podia comer papa, porque eu engasgava com tudo e não conseguia respirar direito, né? Então, eu tinha falta de ar, era meio tumultuado. Então, fazer esse pós-operatório comigo, sendo fisioterapeuta, né, tendo toda essa consciência anatômica, sutil, e se tratar, né,
Então é onde você coloca tudo aquilo que você estudou à prova, né? Então, como é que eu fiz esse encaixe das coisas para soltar, para fazer solturas, né? E começar uma vida nova. Porque não tem como você ter câncer e voltar para a vida que você tinha. Nem para a alimentação que você tinha, porque aí você começa a entender que açúcar, glicose, é o alimento de células cancerígenas, né? Então, alguns fungos também se alimentam desse tipo de glicose. Então, mulher que está aqui, que tem candidíase de recorrência, está relacionada à alimentação também. Tem lá as questões emocionais, as questões do próprio órgão em si, mas tem as questões alimentares. Então, é um conjunto de coisas que a gente faz para ir se conectando e tendo leveza na vida. Ok, mulheres? Olha, consegui entregar o conteúdo em menos de 1 hora, faltando aí alguns minutos para a gente encerrar. E aí a gente sempre encerra com uma prática, né? O que acontece? Eu sei que às vezes você tá aí com as tuas crianças, servindo o café da manhã de domingo, e às vezes a prática você não consegue encaixar ela nesse momento. Fica tranquila que depois eu tiro ela dessa live toda, eu desmembro a prática e subo ela sozinha, para que você possa só fazer a prática, experienciar ela, tá bom? Mas eu deixo ela gravada aqui, quem puder fazer, vamos comigo juntas. Então, ó, sentem aí num lugar que vocês sintam-se confortáveis, né? Então, se você estiver na cama, obrigada, meninas. Senta na cama ou senta numa cadeira. Se você puder sentar no chão, se o seu corpo permite você sentar no chão, senta no chão. Sentar no chão é maravilhoso. Nós mulheres devíamos sentar muito na terra, na grama. Não precisa ser sem roupa, não. Pode ser com roupa, mas estar em contato com a terra nos lembra, né? O que a gente está fazendo aqui, né? Estamos em Gaia, temos que lembrar disso, né? Então, senta, fecha seus olhos e vai prestando atenção na tua respiração. Respira, solta o ar, vai percebendo como é que tá o corpo. Eu imagino que tá rolando muitos pensamentos aí na cabeça de vocês, porque o conteúdo, ele é extenso, ele é denso também, mas conforme você vai integrando, sem crítica, sem julgamento, vai passando o teu filtro, vai fazendo o teu filtro naquilo que você escuta, naquilo que você ouve, naquilo que você lê. Vai passando esse filtro devagar e vai ficando com aquilo que faz sentido para você. Então, inspira, solta o ar. Imagina que você está recebendo lá no alto da sua cabeça, como se fosse um grande funil. Você recebe muitas informações. As informações elas vão entrando ali pelo topo da sua cabeça. Os seus pés estão firmados no chão. E você sabe que abaixo dos seus pés tem terra. Mesmo que você esteja num apartamento. Debaixo de todos esses andares, lá no final, no térreo, tem terra embaixo. Então imagina que suas raízes vão descendo e vai se encontrando com a terra. E as informações continuam a vir do alto e entrar pelo topo da sua cabeça. Mas os seus pés estão bem firmes no chão. Então você vai permitindo sentir essas raízes subirem pela sola dos seus pés, subir pelas suas pernas, até chegar no seu coração.
E do seu coração continua subindo até chegar ao topo da sua cabeça e encontrar com essas informações que estão ali e que podem ter a cor e a imagem que você quiser, desejar. Essas informações se juntam e voltam, começam a descer novamente, passando pelo seu coração, passando pelo seu abdômen, pela sua perna, até sair pela sola dos seus pés. E isso acontece o tempo todo, de forma constante, sem interrupção. É que a gente está desconectado, a gente não percebe, mas isso está o tempo todo acontecendo. Então, a partir de agora, você vai estar mais consciente desse movimento que acontece. E você volta a atenção para o seu coração, para o meio do seu peito e percebe o pulsar do seu coração. Esse pulso se espalha pelo corpo todo, trazendo um leve formigamento na palma das mãos, na planta dos pés. Então você inspira, solta o ar e percebe o movimento que o seu corpo faz. Talvez você tenha a sensação de estar balançando, apesar de estar parada. Esse é o seu campo eletromagnético se movimentando. É aquele corpo sutil que às vezes está aí trazendo informação para a gente e a gente não percebe. Então, quando a gente para o corpo físico e respira e traz a atenção para ele, esse campo eletromagnético se mostra para a gente, gerando sensações. Então, inspira, solta, vai fazendo pequenos movimentos com os pés, com as mãos, e quando você se sente pronta, você pode abrir seus olhos. Como é que vocês estão, meninas e meninos? Tá todo mundo aí? Exatamente, Cláudia. Nós somos a natureza. Sim, não estamos desconectados dela. E ela, de forma muito paciente, espera a gente ter esse despertar para isso. Que bom de relaxada. E olha, a gente não ficou nem 5 minutos nessa prática, tá? Então, quando a gente para de ficar arrumando desculpa, e aí a gente vai se conectar com aquilo que é essencial e importante para nós, né? Tá na hora já. Um beijo, irmã. Obrigada pela presença de todas e todos. E a gente vai se ver no próximo domingo, às 9h39, vamos com a parte 2 desse conteúdo, que tá muito gostoso falar sobre isso, dessa forma, trazer para vocês essas informações, acho tão importante. A gente tem ferramenta disponível, sim, para levar uma vida com mais consciência e com muito mais leveza e muito mais alma nas coisas que a gente realiza, tá bom? Um beijo, bom domingo para vocês. Quem tá aqui na região sul, aproveita o calor de hoje, porque vai baixar muito a temperatura na próxima semana. Temos previsão aí de -1, né, para terça-feira, então vamos preparar o corpo para essa temperatura baixa que a gente vai ter. Obrigada, Valéria. Valéria é minha amiga de faculdade, gente. Muita saúde pra gente, viu? Beijo grande para todo mundo que esteve aqui. A gente se vê no próximo domingo.